Olá, boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula de ciências, ok? Peguem o material de vocês e vamos à leitura. Antes, preencham o cabeçalho, por favor. Nome da escola, aluno, nome todo, turma 402. Vamos lá. Todos os seres vivos apresentam um ciclo de vida. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecer e morrer. Os seres vivos têm o corpo humano formado por estruturas chamadas células. Plantas. Uma característica das plantas é a capacidade de produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese. Elas podem viver fixas ao solo, sobre outras plantas ou flutuando na água. Animais. Os animais se alimentam de outros seres vivos, pois não são capazes de produzir seu próprio alimento. Eles podem ser encontrados em ambientes aquáticos e terrestres. Algas. São encontradas no mar, em ambientes de água doce e em locais úmidos. As algas são capazes de produzir seu próprio alimento. Fungos. Cogumelos, bolores, orelhas de pau são exemplos de fungos. Os fungos não realizam fotossíntese. Eles se alimentam de animais e plantas mortas ou ainda vivas. Bactérias. As bactérias são seres muito pequenos para serem vistos a olho nu. Elas vivem nos mais variados ambientes e estão por toda parte, no ar, na água, no solo e dentro dos seres vivos. Aí estão algumas imagens de fungos e algas, ok? Vamos continuar a leitura. Ecossistema é o conjunto de seres vivos e o meio ambiente, água, solo e ar, que encontramos em uma determinada região. Esse conjunto, seres vivos e meio ambientes, age conforme o ambiente em que estão. Por exemplo, em regiões frias, os animais têm que se adaptar à temperatura. Então, eles têm pelos grossos, mais gordura e geralmente são grandes. Um exemplo é o urso. A base do ecossistema são seus seres produtores. Geralmente são as plantas. Como as plantas se alimentam? As plantas produzem o seu próprio alimento, principalmente nas folhas, por meio de uma transformação que recebe o nome de fotossíntese. As plantas transformam o gás carbônico, água e luz em alimento para si mesmas. Além do alimento da planta, a fotossíntese produz também gás oxigênio, que é liberado no ambiente. O oxigênio é um gás essencial na respiração do reino animal. Aí está uma imagem da fotossíntese, ok? A energia, o gás carbônico, o oxigênio, a água, ok? Primeira questão. Marque a alternativa correta sobre a fotossíntese. Aí nós temos 3 alternativas, tá? Do lado direito. Você vai marcar com um X apenas uma alternativa que está correta. Seres produtores, consumidores e decompositores. Quando os animais se alimentam das plantas, eles consomem a energia que necessitam para sobreviver. A energia passa das plantas para os animais herbívoros e dos herbívoros para os animais carnívoros. As plantas, algas unicelulares e certas bactérias produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Por isso, eles são chamados produtores. Alguns animais não produzem seus próprios alimentos. Esses são chamados consumidores. Os animais consumidores podem ser 1. Herbívoros, comem apenas vegetais. 2. Carnívoros, comem apenas outros animais. 3.
onívoros comem tanto animais como vegetais. Existem fungos e bactérias que decompõem plantas e animais mortos. Eles são chamados decompositores. Agora vamos ler cadeias alimentares. Essa parte aí que vai ser a nossa leitura de hoje, tá? O aluno que eu colocar o nome no final do vídeo vai ler essa parte para mim. As cadeias alimentares de um ecossistema representam as relações de alimentação existentes naquele local. Quando falamos, por exemplo, que um gafanhoto alimenta-se da grama e que um pássaro alimenta-se do gafanhoto, estamos descrevendo uma pequena cadeia alimentar. Os organismos que apresentam alimentação semelhante e que adquirem seus alimentos pelo mesmo número de passos na cadeia alimentar estão agrupados no mesmo nível trófico. Isso quer dizer, por exemplo, que todos os animais herbívoros estão no mesmo nível trófico. Assim como todas as plantas as quais produzem seu próprio alimento, ok? Vamos aí para a segunda questão. Até agora nós só fizemos uma questão, tá? Aquela de marcar. Vamos para a segunda. Letra A. De acordo com o texto que você leu, o que é a cadeia alimentar? Se precisar, você volta o vídeo ou você lê de novo e coloca aí que está no texto, tá? Letra B. Espaço são os animais que se alimentam de animais e vegetais. Também está no texto. Nesse espacinho você vai completar, vai escrever aí, tá? Lembrando que aí você vai escrever com letra maiúscula, tá? Porque está iniciando uma frase. Letra C. Ligue a classificação de acordo com a alimentação dos animais. Aí você vai ligar, por exemplo, os herbívoros se alimentam de... Se você achar que é de outros animais, você vai ligar até outros animais. Se você achar que é de animais e vegetais, você vai ligar até animais e vegetais. Se você achar que é de vegetais, você vai ligar até vegetais. Assim você vai fazer com cada frase dessa. Vai ligar a outra coluna, tá? Uma para cada uma, tá? Você não vai ligar uma a duas ali, não. Uma para cada um. Letra D. Quem são os decompositores? E por que eles são importantes? Também está no texto, tá? É importante que vocês leiam o texto, de repente voltem o vídeo para responder essa questão, ok? Começando com letra maiúscula, terminando com ponto final.